Olá, gurizada, tudo bem? Então, essa é a nossa parte 2 do vídeo sobre o comando compute. Espero que a última eu tentei cortar para ver se eu consigo fazer uns vídeos mais curtos para ajudar vocês, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, dessa ajuda, assim. Meu nome é Vicente Cassep Borges, professor do período remoto, um youtuber pelo destino, nunca quis ser youtuber, mas a vida me levou a isso, né? O período remoto me levou a isso e eu tô pegando gosto pela coisa aqui por ser youtuber, tá? Então a gente estava aprendendo sobre o comando compute, tá? Então nós vamos criar uma nova variável computada. Como é que eu faço isso? Eu vou na variável em branco, new computed variable, essa é uma das maneiras de fazer, tá? Ela já foi batizada com P, tá? Mas o que eu queria ensinar hoje são funções, tá? Então vamos pegar algumas funções estatísticas e as funções eu descubro elas aqui, tá? Uh, Vamos começar pelas matemáticas, tá? Por exemplo, a raiz quadrada, assim, square root, returns the square root of a number. Square é quadrado, root é raiz. Square root é raiz quadrada, tá? Então, se eu quero saber, sei lá, a raiz quadrada dos pontos que o time tem no campeonato, que é a nossa base de dados, que a nossa base de dados é a tabela do Campeonato Brasileiro e no dia 29 de outubro de 2020, tá? Que é o dia que eu estou gravando essa aula. Vamos pegar a raiz quadrada dos pontos do Colorado, ou de qualquer time, assim. Vamos pegar essa pontos 2, que é uma variável que eu criei que é igual. Então vamos lá. Vai ser a raiz de todos os pontos. Até vou botar aqui, que dá para escrever um texto maior explicando o que é variável. Por que eu estou fazendo isso? Não sei, sim, é só para a gente brincar, assim, não sei se faz sentido. Então vou botar lá, ó, ele me dá square root, ele me dá a fórmula SQRT e coloca o número, assim. Então vou clicar duas vezes e mandei lá para cima, assim. A única coisa que eu tenho que botar é um number. Se eu botar, vamos pegar um número fácil de calcular, que é 36, tá? Que ele vai fazer? Ele vai botar 6, que é a raiz quadrada de 36, para todos os meus sujeitos. Todos os meus sujeitos vão colocar esse valor lá, o mesmo valor. Tá? Mas eu quero saber de variáveis no banco. Vou botar aqui, ó, então, pontos 2. Então, o que, que eu faço? Em vez de 36, eu vou digitar o nome da variável. Pontos, underline 2. Exatamente como está aqui, respeitando aquela letra maiúscula. E aí, o que, que ele vai fazer? Depois que eu der Enter, quando é que tu vai fazer? Que tu ainda não calculou para mim. Deu erro aqui, deu erro. Então, voltando aqui, deu erro, mas o erro não foi meu, assim, o erro foi do computador, assim, eu já parei para descobrir o que, que era, foi erro do computador, mas agora eu digitei de novo e deu certo aqui, ó. Pontos, underline 2. E aí dou Enter, e agora sim tem a raiz quadrada dos pontos. 5,96 é a raiz de 35, é mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Então, tá tudo certinho, assim, tá? E aí esse aqui é a raiz quadrada de 11 desse valor, raiz quadrada de 16, esse aqui é um que a gente calculou de cabeça, já deu redondo, 4. Então, a gente, com isso, a gente calcula a raiz quadrada, tá? Mas, Vicente, por que, que eu não calculo na calculadora a raiz quadrada, assim? Primeiro, porque você tá aqui, você não vai pegar uma calculadora, mas segundo, tem uma diferença bem séria, assim, uma diferença bem importante. Eu quero calcular para cada pessoa, assim, eu não vou pegar a calculadora e calcular um por um, então é para cada pessoa. Então, com isso eu consigo calcular a raiz quadrada, assim. Outra coisa que eu posso fazer, ó, logaritmo na base 10, tá? Então, é log na base 10 do número, assim. Vamos pegar essa mesma variável dos pontos. Que, então, ele colocou aqui, esse aqui é o logaritmo na base 10, assim. Agora vai se chamar log 10, tá? Eu não sei qual é a utilidade de saber
logaritmo dos pontos de um time, mas a gente sabe. Então a gente consegue ver, isso aqui eu arrasto, eu não ensinei para vocês, tá? Dá para arrastar. Então para ficar mais visualizada. Aproveitamento underline 2. Batize suas variáveis com nomes mais curtos, né? Enfim, para não ter esse problema aqui, tá? Não ter problemas de erro na hora de digitar, sempre é uma coisa que pode se complicar. Então esse é o logaritmo, deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem que fazer. Função média, tá? Então eu vou botar aqui, vamos criar uma nova variável. Eu botei média aqui que eu anotei, mas nós vamos falar das funções estatísticas, desse grupo de funções estatísticas, tá? A média, assim, também é muito importante, tá? A média, ela se traduz como mean, tá? Existe um falso cognato, assim. Median não é a média, median é a mediana, tá? Que tá como... Deixa eu ver, mean é a média aqui, tá? E aí, mediana, nem tem mediana aqui, tá? Aqui é a mediana. Returns the median of a variable. Então, median. Tá, mas eu quero a min, tá? Esse aqui é o valor mínimo. Se eu der vários valores, ele vai me dar o menor valor de todos. Então colocamos a nossa média aqui enquanto o relógio badalava, tá? A gente colocou a nossa média e aqui deu erro porque eu não coloquei nada, mas eu quero escolher umas variáveis. Eu quero saber a média de sei lá o que, assim. Quero saber a média de GP, vírgula, GC, gols pro e gols contra, tá? Então, ok. Então, agora vamos lá na nossa variável. Assim. Então, ele colocou lá a média de... Ele pegou, essa coluna não é editável, eu sei, não quero editar mesmo. Ele colocou a média de gols, enfim, fez a soma, assim, até vamos ver se deu certo aqui com o nosso glorioso Colorado. 30, vamos pegar um que seja mais neutro, então, em vez do Colorado. Aqui esse aqui deu 22, não tem nenhum com número mais redondinho aqui. 23, vamos pegar esse time aqui, é o Santos. Então o Santos tem, bem fácil aqui, ó, 24 gols a favor, 22 gols contra. Pega esses dois números, a média deles é 23. Então, só para a gente ter uma ideia, assim. E eu posso colocar sei lá, eu posso dividir por dois, sim, eu quero saber. Ou então eu vou pegar, ou melhor ainda, vamos dividir pelo número de jogos aqui, ó. Coloco a barrinha e jogos. Tá, então agora eu sei quantos gols uh, por jogos tem cada time. Teria que somar as duas coisas para dividir pelos jogos, mas a ideia é que a gente consegue fazer outras operações, enfim, não. A gente consegue misturar essas funções com outras operações matemáticas. Tá? Então, isso é a média, a gente tira a média de várias variáveis, e isso é algo então super utilizado na psicologia. Tá? Deixa eu ver, então, já falamos dessa, vamos falar dessa função if, essa é uma função extremamente importante, vamos botar no outro lugar. Tá? Vamos criar uma nova variável computada, e nas funções deve ser lógicas, essa daqui, tá? Então, como é que é? Expressão
o valor. Isso aqui, então, se a expressão vai ser verdadeiro, vai me retornar o valor, senão vai me dar outra coisa. Então, o que que acontece? Se acontecer a coisa que eu colocar dentro, então eu já cliquei 2 vezes para ir para lá, para cima, né, para aparecer if, entre parênteses, separa com vírgula sempre. Tem softwares que é ponto e vírgula que separa, mas aqui é na vírgula. Tá? Então, se acontecer, a minha expressão, se ela for verdadeira, vai ser o primeiro valor. Se for falsa, vai ser o segundo. Então, como é que vamos fazer isso? A gente pode pegar, se eu pegar o saldo de gols, vamos dizer que eu vou colocar 1 para se tiver um saldo de gols positivo e 2 e 0, perdão, se tiver um saldo de gols negativo. Se o saldo de gols for positivo, eu vou botar 1, e se for negativo, vou botar 0. Mas como é que nós vamos fazer? Então, if, que é C, essa expressão significa C, goals pro é maior do que goals contra, vírgula, que é o separador, vai ser 1. Se não, vai ser 0. Se gols pro não for maior que contra, eu vou colocar 0. Tá? E aí, ok. Dei Enter, a nossa última variável que a gente criou está aqui, ela está se chamando R, né? Então vai se chamar vou chamar assim, neg. Pode ser saldo positivo ou negativo. Aqui. Vou dar esse nome. Então vocês veem que os primeiros times da tabela aqui tem saldo de gols positivo, até o Grêmio, até o nosso co-irmão lá do Rio Grande do Sul. Depois do Grêmio, os times começam a ter saldo negativo. Deixa eu ver se eu acho o saldo aqui. Cadê o saldo? Tá aqui. Então, esse aqui, que é o Ceará, é o primeiro time de saldo negativo, é o primeiro time que tem mais gols contra do que a favor. Tá? Então, o Grêmio tem mais a favor do que contra. Então, todos esses times tiveram 0. Então, essa função C a gente consegue colocar qualquer função matemática. Assim. E sempre para valores binários. Tá? Então, é uma maneira interessante de criar uma variável binária. Eu posso escolher um ponto de corte, tá? Para os pontos que o time tem no campeonato, sei lá, assim. Então, pode ser aqui 27. 27 é. O que é isso? É pré-Libertadores, né? Se eu não me engano, a partir do sexto vai para Libertadores. Se não for, agora vai ser. Então, o Santos está na Libertadores, o Palmeiras já não perdoem os palmeirenses que estão escutando, tá? Então, o Santos tem 27. Então, o nosso ponto de corte vai ser 26. Então, vamos lá, vamos mexer na nossa função. Se pontos for maior do que 26, vou retornar 1. Senão, vai ser 0. Então, somente os 6 primeiros times aqui receberam um que tem mais do que 26 pontos. Ok, tá? Então a gente pode vir nessa variável, tá? É uma variável computada. E essa aqui não dá para editar, enfim. Então, paciência. Mas o que dá para fazer, o que eu faria é colocar uma nova variável. Vai se chamar liberta, de Libertadores. Vou copiar esses valores e colá-los aqui. Então, nisso que eu copiei, essa aqui já não é mais uma variável computada, não dá mais para mexer. E aqui eu consigo dizer 0 é, sei lá, fora
Libertadores, fora da Libertadores, e aqui é dentro da Libertadores. Então, ok. Então, agora aparece o rótulo, agora eu criei uma variável binária aqui, tá? Então, a partir dessa função C. E aí, eu acho que a última função que eu queria mostrar para encerrar esse vídeo de hoje, tá? Nós vamos então de novo uma nova função computada. É uma função que o SPSS não faz, mas isso aqui é legal, que é as funções para simulação de dados. Então eu vou simular uma normalidade, eu vou simular, isso aqui vai me gerar números aleatórios, tá? Então vamos botar essa função, simplesmente eu vou botar norm, aqui já me ensina, min, que é a média, SD. O que é SD? Desvio padrão. Tá? Por que SD? Standard Deviation, isso é o desvio padrão. Então esse aqui vai me dar uma curva normal. Então vamos botar para lá, clica duas vezes, aqui, vai lá para cima, e eu quero alguma coisa que a média seja 50, e o desvio padrão vai ser, sei lá, pode ser 8, tá bom? E ok, então tá aqui essa minha função normal, média 50 e o padrão 8. Ele criou 20 casos porque eu tenho 20 sujeitos no meu banco de dados, senão ele criaria mais. Então são números aleatórios, tanto que o Inter aqui, que é o primeiro do banco, ficou atrás do Flamengo aqui, assim, porque são números aleatórios, porque se fosse na vida real, o Inter está na frente. Aqui, né? Então, essas coisas acontecem aqui, tá? Até, esse aqui é o Vasco, até o Vasco ficou bem aqui no número aleatório, teve sorte nos números aleatórios aqui. Então tá, vou chamar essa variável de normal. Ok, então ela recebeu o nome. E aí eu posso vir aqui, analisar esta variável. Já antecipando como é que se faz uma análise de dados. E eu vou pedir o desvio padrão. Aqui, tá? Então a média deu 49 e o desvio padrão deu 9. Então ele não gerou tão bonitinho assim. A média não deu tão certinho, mas em gerando números de bancos de dados com números maiores, a gente vai conseguir alguma coisa mais próxima do que a gente digitou lá. Né? Ele simplesmente deve, não sei qual é o algoritmo que ele usa, mas ele deve gerar algum número que uh, se, deve gerar números aleatórios, mas seguindo aquele padrão. Enfim, então por isso que com poucos casos a média vai e o desvio padrão vão ser próximos, né? Desvio padrão é standard deviation, média é a mean, tá? Então, enfim, essas são as nossas, vamos voltar para o nosso banco de dados, essas são as nossas funções que a gente pode mexer. Eu escolhi algumas, tá? Mas vocês podem ver que tem uma gama de funções muito grande aqui, tá? Funções do grupo estatístico, lógico para texto, miscelâneas e para simulação de banco de dados, então que o SPSS não é tão bom para simular quanto o Jamove já é interessante, né? Isso aqui, vocês se lembram do exercício que eu fiz simulando em Excel? É bem mais simples gerar um banco de dados dessa maneira. Então tá, então acho que era isso para essa aula do Compute, né? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Se não aprenderam, deixem nas dúvidas, nos comentários, que se eu ver, eu respondo. Se eu não ver, eu não tenho como responder. Enfim, mas quando eu posso, eu sempre olho isso aí, tá? E então
É isso, se inscrevam no canal. Se você é de fora, seja bem-vindo. Se você é meu aluno da UF, é um prazer tê-lo novamente aqui, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!